Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto, nosso estudo bíblico nessa quarta-feira. Vamos refletir um pouco na palavra, vamos meditar um pouco sobre o que o Senhor preparou para nós essa noite. Uma noite um pouquinho mais fria, né? Uma chuvinha que veio de repente, mas estamos aqui para adorar ao Senhor. Eu queria que nesse intuito de iniciarmos, o seu Atílio fizesse uma oração para iniciarmos nosso culto. Só habilita seu microfone, seu Atílio. Aí. Grandioso Deus, nós te damos graças. Tu és um Deus misericordioso que nos ama, apesar de sermos imperfeitos, pecadores, corrompidos, Senhor. Te damos graças pelo teu amor e te louvamos, Senhor Deus. E queremos nesta noite, ó Pai, estudarmos mais a teu respeito da tua revelação, Senhor Deus. Te damos graças, Senhor, pela tua palavra registrada na Bíblia. Ó Senhor, que nós possamos cada vez mais entender todos os seus desígnios e a tua vontade para as nossas vidas. Abençoa este culto, este estudo que nós vamos fazer, Senhor, que é para o teu louvor e para a tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar um cântico. Eu gosto muito desse cântico. Muitos cultos eu tenho colocado ele. Esse cântico diz: Vem o Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. E a segunda parte vai dizer que foi para te adorar que nós nascemos, né? Então, que tenhamos esse sentimento de queremos buscar cada dia mais o Senhor, oferecer a nossa vida mesmo, né? Uma oferta de amor, de sacrifício, entregá-la para esse Deus tão maravilhoso. Vamos cantar? Vem o Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar
o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Que esse seja, de fato, nosso desejo, né? Estar ao lado do Senhor, buscá-lo a cada dia. Vamos abrir as nossas Bíblias em Eclesiastes 4. Eclesiastes, capítulo 4. Nós vamos ler todo o capítulo. Eclesiastes 4 diz assim: as tribulações da vida. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por felizes aqueles que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo, não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu, se nego à minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho o trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, aí, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com um jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava. Tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Salomão, um homem muito sábio, né? Escreveu esse livro, Eclesiastes. É um livro gostoso, um livro que traz muitas lições para as nossas vidas, né? E aqui, primeiramente, a gente precisa fazer uma explicação do que é viver debaixo do sol. Então, quando o autor está falando aqui viver debaixo do sol, é a nossa vida aqui na Terra, nossa vida terrena, essa vida debaixo do sol. Quando falamos acima do sol, nós estamos falando de uma vida na eternidade. Então, aqui ele está narrando o que acontece nas tribulações aqui na vida, né? Nessa vida debaixo do sol. E ele começa a narrar nos primeiros capítulos, mostrando uma realidade que estava acontecendo lá, que não é nem um pouco diferente do que vivemos hoje.
Estava narrando ali um mundo cheio de inveja e opressões. Era um mundo debaixo do sol, cheio dessa inveja de opressores e oprimidos. Também ele estava dizendo, olha só o que ele chega a dizer, melhor os que já morreram ou os que nem nasceram. Por quê? Porque não estavam vivendo aquele sofrimento, vivendo aquela opressão. Isso para ilustrar aquele sofrimento. E aí ele pega ali no capítulo 4, ele fala qual é o combustível desse problema todo, dessa opressão, é a inveja. Ele afirma que o combustível disso é a inveja. E aí ele destaca duas pessoas, dois tipos de pessoas. Aqueles que pensam em trabalhar, só pensam em trabalhar. E aqueles que não pensam, que não querem fazer nada. São esses dois extremos. Olha só como essa realidade que Salomão colocou aqui está bem presente na nossa vida. Um mundo oprimido, um mundo cheio de inveja e pessoas que só pensam em trabalhar. A vida é trabalho, e trabalho, e trabalho, e aqueles que não querem fazer nada. Qual que é a condição aqui? O equilíbrio. Ele não está falando mal de que tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Ele não está falando mal que tem que ter um momento de descanso, mas tem que ter esse equilíbrio. Então, nesse primeiro momento, o autor aqui, Salomão, ele começa a narrar essa situação que não é nem um pouco longe do que nós vivemos. E aí ele narra uma outra coisa, a partir do verso 9 ao verso 11, que também era uma característica da época e que hoje também está muito marcante. Ele começa a dizer que a vida sozinha é terrível. Uma vida sozinha é muito terrível. E esse tema hoje ele é muito latente, né? A ideia hoje das pessoas é conquistar, não depender de ninguém, ser autossuficiente. Você ouve muito nas empresas, seja protagonista da sua carreira, seja protagonista da sua vida. Isso é uma mentira, vai trazer desânimo. Aqui, Salomão, com toda a sua sabedoria, inspirado, né, pelo Espírito Santo de Deus, escreve isso. Então, se nós vivermos uma vida independente, nós vamos ser infelizes. Nós não nascemos para isso. A igreja é um punhado de gente com características diferentes, com dons diferentes que foram feitos para edificação do corpo de Cristo. Então, cada um tem uma função no corpo de Cristo para edificação dos membros, para edificação da igreja. Não dá para pensar numa vida com Deus sozinho. Não funciona. Então, enquanto o mundo está falando de protagonismo, de seja independente, seja você, aqui o Salomão está nos ensinando, ó, essa vida sozinho não vai levar a nada. Temos que ter essa consciência. E a igreja é para isso. A igreja é para estarmos juntos, edificando uns aos outros. E ele termina nos versos 13 a 16, deixando bem claro o porquê de tudo isso. Ele diz que tudo aqui é transitório. Ele usa o exemplo de um rei que tem o seu mandato, mas que não vai ter daqui a pouco, outro vai substituir. Ele narra essa questão da fama, né? Que a fama é muito passageira. Então, de novo, é mais uma coisa que nós vivemos hoje. Pessoas pensando no agora, pessoas pensando na sua fama, pessoas pensando nos seus 5 minutos de fama. Tudo é passageiro. Por quê? Porque estão pensando em viver debaixo do sol. Nós temos que pensar na vida acima do sol, na eternidade. E eu quero terminar fazendo uma pergunta para vocês. Vale a pena a gente viver uma vida, sei lá, pisando nos outros? Uma vida, talvez, por outro lado, como ele colocou, sozinho? Uma vida egoísta? Será que vale a pena viver uma vida buscando fama ou prazeres debaixo do sol, sabendo que tudo isso vai acabar? Vamos olhar para cima do sol para vivermos de forma digna dos cidadãos do reino. Que Deus nos abençoe.
Bem, irmãos, eu gostaria que Abisai, você pode orar pela nossa igreja? Lembrando também que nós teremos eleições de diáconos, né? Então, lembrando disso também. Orar pelas famílias, orar pela liderança, pelos ministérios e também lembrando da eleição. Tá bom, Bispo? Pai querido, Pai amado, nós somos gratos, ó Pai, por tudo que nós temos recebido das suas dadivosas mãos, Pai. Nós somos servos tão pequenos, ó Pai, mas o Senhor tem tido misericórdia das nossas vidas. Agora, Senhor, nós queremos colocar a nossa igreja aqui em Peruíbe, ó Pai, nas tuas mãos, que o Senhor possa estar abençoando o conselho dessa igreja, Pai. Abençoe o pastor, os presbíteros, que cada vez mais, Senhor, eles possam trabalhar, Senhor, para que o teu evangelho seja pregado nessa cidade e que eles possam ter a preocupação de dirigir essa igreja, de trabalhar com os membros dessa igreja para que isso aconteça no dia a dia, Pai. Esteja, Senhor, com a eleição de diácono, que deverá ocorrer no próximo domingo. Nós não conhecemos, ó Pai, os corações, mas o Senhor conhece. E nós clamamos, ó Pai. Sem Ti, nós não temos condições de escolher, Pai, mas somente pela Tua orientação nós podemos fazer a escolha daqueles que vão estar à frente da Tua igreja, cuidando, Senhor, da diaconia. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja com cada membro, com cada pessoa que participa da Igreja Presbiteriana de Peruíbe. Não permita, ó Pai, que ninguém pare pelo caminho, Senhor, mas que possam estar voltando, Senhor, para a Tua casa, aproveitando, Senhor, esses momentos que nós já temos o privilégio de estar, Senhor, te louvando lá na igreja, tendo, Senhor, comunhão com os nossos irmãos, que mais pessoas possam estar se achegando, Pai, para aproveitar, para ser abençoado, Pai, e abençoar aqueles que estão no próximo deles. Que o Senhor possa dirigir a Tua igreja, que a Tua igreja possa ser uma igreja missionária aqui em Peruíbe. Em nome de Jesus é que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos, então, para a nossa segunda parte do estudo, que iniciamos semana passada. Nós estamos falando de um tema que é a Introdução à Bíblia. Como eu disse semana passada, esse é um curso que eu fiz lá no Instituto Reformado da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. E hoje a gente vai falar da segunda parte desse curso e talvez a gente fique com uma terceira parte para um próximo dia, para um outro dia. Peço compreensão dos irmãos. Essa segunda parte ela é um pouco mais detalhada, um pouco mais de informação. Então, eu preciso passar essas informações, né? Talvez não seja tão dinâmica quanto foi a primeira, mas nós precisamos passar por isso e depois nós seguiremos para a terceira numa outra oportunidade. Deixa eu projetar aqui e a gente faz uma primeira até introdução do que nós já falamos semana passada, e rapidamente a gente passa, até para deixar todo mundo na mesma página do que nós falamos semana passada e para adentrar o tema de hoje. Então, nós falamos das introdução às escrituras, né? Introdução à Bíblia. A gente trabalhou alguns pressupostos e o principal aí sobre a inerrância, a suficiência das escrituras, né?
A gente falou um pouco da revelação geral, antes de adentrar a revelação especial, falando das obras, né, o que proclamam a glória de Deus, os céus, o firmamento, tudo que ele criou, revela esse Deus. Depois nós adentramos na revelação especial, né, ela tem um propósito e tem uma progressividade. Então Deus vai se revelando nas Escrituras de forma progressiva. Depois nós falamos das formas de revelação. Falamos da teofania, que basicamente é a aparição, né, uma forma de Deus aparecer, né, falando aos homens ali. Então ele apareceu a Moisés, apareceu a Abraão ali. E depois nós falamos da segunda forma, que foi ele parou de ser por teofania e começou a profecia. Falamos dos profetas, que eles tinham visões, que Deus falava com eles em sonhos e eles revelavam o que o Senhor estava querendo revelar naquele momento. Falamos que todos profetizaram todos os profetas foram até João Batista, chegou até João Batista, e depois da revelação por profecia, veio a revelação na própria pessoa de Cristo. Nós falamos que Cristo é o clímax, é o auge da revelação, é o próprio Deus, né? Quem vê ele, vê o Pai, ele se revelou, ele é a imagem do Deus invisível. Então, chegamos ao ponto principal da revelação, que é Cristo. Falamos dessa progressividade, e isso tudo nós temos compilado hoje nas Escrituras, glória a Deus por isso, né? E nós podemos afirmar como salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Depois nós falamos um pouco da inspiração do livro, do registro sagrado. Falamos da diferença de revelação e inspiração. Falamos dos fatores que contribuíram na tradição oral e a tradição escrita, alguns exemplos de livros que foram considerados. Usamos lá, por exemplo, as evidências internas que a própria Bíblia demonstra, né? O texto de Timóteo dizendo: toda a escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, para repreensão, para correção e para educação na justiça. E falamos das evidências externas, e eu achei interessante esse ponto, porque a gente fala que as histórias da Bíblia têm sido comprovadas cientificamente como verdadeiras, as descobertas arqueológicas não conseguem provar que a Bíblia esteja errado, e eu acho que o mais importante é esse último ponto, quando fala que a Bíblia foi escrita por mais de 40 autores, no espaço de 1.500 anos, e conta uma história homogênea, começo, meio e fim. Então, esse ponto eu acho que é muito relevante para a gente entender, porque como que uma Bíblia, como que um livro com mais de 40 autores diferentes em 1.500 anos tem uma história que é homogênea, não tem contradição, todos estão ali na mesma história, sem nenhuma interferência, só por conta da inspiração da Bíblia. Nós falamos das teorias de inspiração mecânica, que é como se fosse um ditado, outros pensavam como mental, que foram inspirados, mas a escrita não, e nós entendemos que a inspiração orgânica, que eram homens inspirados, mas com o registro humano e a soberania de Deus. Então, Deus usou as características dos homens, né, da sua cultura, do seu intelecto, então usou homens de diversas funções para o escrito bíblico. E falamos da inerrância, como dissemos lá no começo, das escrituras, e falamos também da suficiência das escrituras. E agora a gente vai adentrar a segunda parte desse estudo, como introdução à Bíblia, que nós vamos falar, né, como nós podemos e devemos confiar nas escrituras e no método tradicional de interpretação, né? Depois de tudo isso, nós precisamos ter em mente essa conclusão, que nós podemos e devemos confiar na escritura
e no método tradicional de interpretação. Nós vamos entender um pouquinho desse método tradicional, porque ao longo da história isso foi mudando, pessoas foram colocando outras formas, né? Então nós temos que confiar nessa forma. Uma pequena introdução, né? Então a igreja ela recebeu a mais revolucionária de todas as mensagens, que é o querigma, né? Para anunciar ao mundo. É uma mensagem de esperança para um mundo desesperado. E nós vivemos realmente num mundo onde reina o desespero. Né? Nós falamos agora do texto de Eclesiastes, né? Daquele tudo que estava vivendo naquela época, e hoje intensificou até mais, eu acho. Né? A gente está partindo para um momento de intensidade de sofrimentos, de problemas e assim por diante. E o mundo ele acabou se cansando de esperar aquele mundo maravilhoso da ciência e do marxismo, e também cansou de esperar aquele reino de amor e de justiça social da nova teologia da igreja. E aí, nesse cenário, a igreja tem uma mensagem, nesse cenário conturbado aí que nós estamos vivendo. E essa mensagem se estende através de cada página. Nesse caso, nós vamos falar um pouco do Novo Testamento, né, dos Evangelhos até o Apocalipse. Então, essa revelação na pessoa de Jesus Cristo. Hoster diz que em todos os escritos existe um tema central. Em todos esses escritos do Novo Testamento, no caso de toda a Bíblia também, né, que é a mensagem da igreja que é a mensagem, que Deus se volta à humanidade por meio de Jesus Cristo. E essa é a mensagem que a igreja tem, tão relevante para o primeiro século, como para esse mundo relativista que nós vivemos hoje. Então, nada é tão urgente hoje como o encontro do ser humano com Deus, esse Deus que se aproximou de nós por Jesus Cristo, né? E esses escritores do Novo Testamento, ele tem o objetivo de nos levar, né? Levar os seus leitores a esse encontro. João deixou bem claro isso ao finalizar o Evangelho. Está lá em João 20, 31, como está aí projetado, né? Estes, porém, foram registrados para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, os escritos do Novo Testamento, eles são escritos históricos, mas são muito mais do que isso. Eles são os mais poderosos instrumentos do Espírito Santo, utilizados por quase 2000 anos, né, no caso do Novo Testamento, para transformar a vida das pessoas que entraram em contato com ele. Não importa assim, se a pessoa se aproximou, talvez curiosa, com dúvida, ou até com fé, né? Porque muita gente também se aproxima com dúvida, né? Se aproxima ali, mas a questão é o que esse Novo Testamento fez de transformação nessa pessoa. Só que Jesus, ele costumava encerrar as suas proclamações com a enigmática e, ao mesmo tempo, clara declaração. Olha só, ele dizia em muitos textos, tá aí, como em Mateus 11:15, 13:9, 13:43, 4:9, Lucas 8:8, 14:35, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Embora nós tenhamos muitos, né, nós tenhamos ouvido, nem todos estão dispostos a utilizá-lo para ouvir no sentido que Jesus falou. Toda a busca pelos Jesus históricos e os esforços da crítica moderna e do existencialismo teológico, ele não tem conseguido levar as pessoas a um encontro com Jesus, porque, em última instância, essas correntes teológicas ou filosóficas não estão dispostas a aceitar a integridade e o poder do Novo Testamento. Então, antes de ouvi-lo, elas preferem gritar em suas próprias concepções sobre ele. Então, elas estão com essa vertente, né? E agora a gente vai detalhar um pouquinho mais o que tem acontecido ao longo da história, para a gente entender os pressupostos existentes em cada época, né? Então, como que a igreja se preocupou em entender, né, o legado de Cristo e dos apóstolos ao longo dos séculos. Primeiramente, a igreja primitiva. Como que a igreja primitiva entendeu o legado de Cristo e dos apóstolos ao longo dos séculos?
Nos tempos primitivos, né, ainda nesses tempos primitivos, quando as cartas de Paulo e os evangelhos sinóticos são os Mateus, Marcos, Lucas, eles circulavam pelas igrejas recém-fundadas, os cristãos, eles se preocupavam em entender o sentido verdadeiro do texto. Embora o cânon do Novo Testamento tenha levado 4 séculos para se tornar algo oficial, os 27 livros do Novo Testamento já eram reconhecidos como autoritativos e inspirados, no máximo, até meados do segundo século. Alguns discípulos dos apóstolos e outros líderes que se levantavam na igreja pós-apostólica preocupavam-se em estudar os textos originais. Meus irmãos, vão gravando. Olha o que eles se preocupavam e olha como a coisa foi caminhando. Eles se preocupavam com os textos originais. Até produziram comentários e textos explicativos sobre os livros do Novo Testamento. Então, assim, nos 4 primeiros séculos da igreja cristã, houve um profundo interesse pelo Novo Testamento. E uma extensa obra teológica que seguramente pode ser chamada de teologia bíblica. Nós temos teólogos nessa época como Clemente de Roma, Clemente de Alexandria, Inácio de Antioquia, Policarpo, Justino Marte, Ireneu de Leão, Tertuliano, Augustino de Hipona, que se debruçaram sobre o texto sagrado, herdado dos apóstolos, e procuravam explicá-lo para os cristãos e até para os inimigos do cristianismo. Então, esse era o cenário que a igreja primitiva vivia. Elas tentavam entender o testamento na sua concepção ali, procuravam os textos originais, queriam entender ali a mensagem do evangelho a partir dos ensinamentos dos apóstolos. Só que depois disso, nós passamos pela era da igreja medieval. E olha o que aconteceu nessa era. Com toda a absolutização romana da igreja, a partir do século IV, os dogmas substituíram os estudos das escrituras. E por mais de 1000 anos a igreja sobreviveu de misticismo, ascetismo, dogmático, mergulhada numa quase completa ignorância do texto bíblico. Essa era, ela foi chamada Era das Trevas. Olha só, saímos de uma igreja primitiva que procurava voltar para os escritos, procurava ensinar o que os apóstolos, voltar para as escrituras e entender ali e ensinar o que as escrituras estavam dizendo, saiu para uma era medieval onde a igreja se perdeu, a ponto de ter sido chamada essa era como a Era das Trevas. E essa era durou por muito tempo. Aí chegamos na Igreja da Reforma, na época da Reforma. E o que foi a Reforma? A Reforma foi o movimento da Reforma, ele antecedido pelos pré-reformadores, então antes de Lutero, como John Wycliffe, John Huss, que lutaram para que a Bíblia voltasse para a língua do povo. E consolidado pelos grandes reformadores, e aí já os reformadores como Lutero, Zwinglio, Calvino, ela caracterizou-se por um retorno à Bíblia, especialmente ao Novo Testamento. Embora muitos considerem a Reforma apenas uma continuação da dogmática medieval, é preciso reconhecer que os teólogos daquele período voltaram sua atenção para a Bíblia, interpretando-a dentro do seu próprio contexto, respeitando suas peculiaridades como a língua, as ênfases individuais. Lutero e especialmente Calvino, eles também fizeram muitos comentários nessa época dos textos bíblicos, né? Calvino, por exemplo, ele compôs uma série de comentários de praticamente todos os livros do Antigo Testamento, com exceção de 2º e 3º João e do livro de Apocalipse. Então, a Reforma, ela se caracterizou desse desenvolvimento para uma genuína teologia bíblica. Então, nós partimos de uma igreja primitiva que se preocupava com os ensinamentos dos apóstolos, partimos para uma igreja medieval que se perdeu completamente, e a Reforma foi um resgate às doutrinas dos apóstolos, um resgate à Bíblia. Aqui tem uma regra clara da hermenêutica, né, que a Bíblia, a regra das regras da hermenêutica é a Bíblia interpreta
a própria Bíblia. É isso que a igreja se perdeu na era medieval. Ela não partiu desse pressuposto que a Bíblia, dessa regra, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Partindo da Igreja da Reforma, nós temos depois a Igreja do Iluminismo. E, novamente, um problema. O Iluminismo também trouxe um novo interesse pela Escritura, mas foi um interesse bem diferente. Com as descobertas científicas e a era do racionalismo, muitos estudiosos começaram a abordar a Bíblia como um livro histórico, que precisava ser analisado de uma perspectiva meramente científica. A partir daí, o texto bíblico começou a ser questionado e os elementos sobrenaturais rejeitados. Um grande esforço foi feito para recuperar o Jesus histórico, que teria sido distorcido pelos evangelhos. Essa forma de abordagem, embora não tenha rejeitado o cristianismo, nunca esteve disposta a aceitar que tudo que está registrado na Bíblia é verdadeiro no sentido histórico. Após tantos estudos, pouca coisa na Bíblia permaneceu como verdadeira e acima de qualquer suspeita, de acordo com essa perspectiva. É a igreja lá na época do Iluminismo. Este método de análise da Bíblia ficou conhecido como liberalismo teológico. E hoje nós temos visto muitos voltando para esse liberalismo teológico, não é coisa nova, né? É coisa lá da igreja na época do Iluminismo. O problema é que o liberalismo não levou a pesquisa histórica a lugar algum. A busca pelo Jesus histórico, a partir da rejeição dos catecismos e dos escritos apostólicos, fracassou completamente. Então, eles fracassaram nessa busca pelo Jesus histórico. E apesar de grande insistência em se fazer teologia bíblica, não dogmática, pois o dogmatismo teria prendido a igreja em especulações, o que se percebeu é que a teologia acabou não sendo realmente bíblica, e sim preconceituosamente racionalista. Isso porque a Bíblia foi considerada apenas uma compilação de escritos religiosos antigos, que preservaram, em alguma medida, a história de um povo semítico primitivo, e devia ser estudada apenas de uma perspectiva histórica. O problema é que esses estudiosos críticos nunca conseguiram chegar a essa história, pelo menos não a uma que fosse aceita como verdadeira para todos. Mas algo que eles conseguiram. Olha o que eles conseguiram com todo esse pensamento. Eles conseguiram desacreditar nessa época o cristianismo diante do mundo e esvaziar as igrejas em todos os continentes. Foi uma época que as igrejas se esvaziaram por conta dessa doutrina errada, por conta desse pensamento, com esses pressupostos errados. Partindo do Iluminismo veio a igreja do século XX. Após a queda do velho liberalismo, esse liberalismo do Iluminismo, que fracassou em encontrar o Jesus histórico, o existencialismo filosófico influenciou uma nova geração de pensadores como Barth, Brunner, especialmente Bultmann, nos estudos do Novo Testamento. Eles fundaram um novo movimento teológico que ficou conhecido como neo-ortodoxia. Karl Barth, o homem que deu o golpe de misericórdia no antigo liberalismo, estava completamente desanimado com os resultados e com o próprio método do liberalismo, que não oferecia nada para o pregador. E Barth foi um pastor em 1911 até 1921, na aldeia de Saint-Fiel, no cantão de Aargau, na Suíça. O apoio aos seus antigos mestres liberais à Primeira Guerra Mundial, porque eles apoiaram lá no Iluminismo, né, a Guerra Mundial, o fez ver que havia algo de terrivelmente errado na teologia deles. A neo-ortodoxia começou a buscar algo mais do que pesquisas meramente históricas poderiam oferecer. Ele começou a buscar mensagens do Novo Testamento. Bultmann tentou recuperar a mensagem do Novo Testamento para o homem moderno e fez isto não tentando retirar os mitos, né, os milagres da Bíblia, como fazia o liberalismo, mas interpretaram para que a mensagem falasse ao homem moderno. A neo-ortodoxia não foi realmente uma volta à ortodoxia.
apesar da admiração de Barth por Calvino, pois não trouxe de volta os fundamentos bíblicos e históricos dos reformadores, mas lançou a teologia do Novo Testamento, do subjetivismo. Então ele não voltou, não foi igual à Reforma, que voltou lá para os ensinamentos dos apóstolos. Então a igreja do século XX tem outros pressupostos também estabelecidos. E aí chegamos na época da igreja do século XXI, que foi a época após a neo-ortodoxa, né? E o campo de pesquisa da teologia ela se esfacelou. Alguns pareciam voltar aos pressupostos do velho liberalismo, enquanto outros desenvolviam as teses de Bultmann. Porém, mesmo muitos discípulos de Bultmann não se mantiveram fiéis às ideias dos mestres e enveredaram por caminhos diferentes. Aí, nesse período, muitas teologias novas se formaram, né? Surgiram algumas, umas durando muito tempo, outras durante pouco tempo. Esse é o panorama que a igreja vive ao longo do século. Esse é o pressupostos que vivemos aí ao longo que as pessoas estão trabalhando ao longo desse tempo. E por que é importante? Esse panorama ele é importante para que nós entendamos o desenrolar da igreja ao longo dos séculos e também para que nós entendamos esse cenário que nós estamos vivendo hoje. É um cenário bem complicado. Falei muito sobre pressupostos, né? Eu gostaria de entender, falar um pouquinho com vocês sobre esses pressupostos. Por que ele é tão importante? Porque não dá para desassociar o estudo da teologia dos pressupostos. Nós vimos os pressupostos na igreja primitiva, na igreja medieval, na reforma, na era das trevas, né? Do século XX, do século XXI. Não dá para desassociar a teologia. Então, nós precisamos trabalhar os nossos pressupostos, né? A história da teologia no Novo Testamento nos deixa claro a certeza irrefutável de que é impossível desassociar o estudo da teologia das questões dos pressupostos. Ninguém consegue fazer teologia livre de pressuposições, né? Nós trabalhamos as pressuposições, nós estamos trabalhando com a inerrância das Escrituras, nós estamos falando com a suficiência das Escrituras, nós temos que nos aproximar com os pressupostos bíblicos, os pressupostos das doutrinas dos apóstolos, né? Então, frequentemente, nós vemos que os pressupostos de um referido autor, ele não só condiciona o seu método, mas também a conclusão da sua pesquisa. Então, os seus pressupostos vão direcionar o que ele quer. Na verdade, ele vai estudar com seus pressupostos para se chegar à conclusão que ele mesmo queria ter. Alguns estudam o Novo Testamento com os pressupostos de uma literatura marcada pela diversidade e não conseguem encontrar elementos que demonstrem a unidade de seus temas. Eles não conseguem, eles sempre vão ver distanciados Paulo de Tiago, de João rompendo com os evangelhos sinóticos. Então, esses pressupostos não conseguem enxergar, não conseguem estudar a Bíblia de forma correta. A grande questão aqui é não deixar, né, esses pressupostos fecharem os nossos olhos para as realidades do texto. Pressupostos existencialistas, eles marcaram a ortodoxia. E hoje, certamente, há pressupostos marcando a nossa teologia. Olha só os pressupostos que tem hoje em dia. Pressupostos ecumênicos. Tem um movimento muito grande de pessoas querendo um sincretismo religioso, né? E juntar, né? Falar assim, vamos pegar um pouquinho daqui e vamos juntando esses retalhos de teologia diferente num sincretismo. Tem pressupostos, por exemplo, feministas, né? No tempo de hoje, pressupostos feministas não se aproximam do texto bíblico com esses pressupostos, mas, na verdade, eles vão chegar às conclusões que eles querem chegar, não com as conclusões que a Bíblia está trazendo. Também chegam com pressupostos homossexuais ou pressupostos de uma minoria que tem causado muito barulho aí. Então, hoje em dia, isso traz muito problema para dentro da nossa igreja. Então, entender que não dá para desassociar, a gente tem que entender que tomar cuidado com os pressupostos errados. A nossa cosmovisão tem que ser uma cosmovisão bíblica. Nós temos que nos aproximar das Escrituras com
o óculos correto, o óculos da cosmovisão correta, uma cosmovisão coerente com os ensinamentos da palavra. Queria partir um pouquinho para o final, falando que existem algumas razões para nós temos que partir para aqui dizendo que não há razões suficientes para se abandonar o pressuposto da fé na integridade das Escrituras e em seu respaldo histórico. Nós podemos elencar aqui 3 razões para isso. A primeira é que essa forma de abordagem é a forma histórica mais praticada. A segunda é que ela não violenta os escritos bíblicos. Esses pressupostos que estão se aproximando da Bíblia estão violentando os escritos bíblicos, estão violentando a doutrina dos apóstolos, estão trazendo doutrinas completamente erradas para dentro de igrejas. Igrejas já se perderam no seu caminho ao longo das histórias. Nós temos que tomar cuidado com isso para não nos perdermos também. E essa é a que mantém as verdades essenciais do cristianismo. Embora isso não signifique que nós não vamos enfrentar essas verdades como se fossem dogmas. Então, esses pontos são importantes para a gente entender como que a gente não deve abandonar a interpretação correta das Escrituras, os pressupostos bíblicos, face ao pressuposto que vem tendo no mundo afora. Então, aqui é só algumas frases para a gente reforçar que teologia bíblica é aquele braço da teologia exegética que trata do processo de autorrevelação de Deus depositado na Bíblia. Então, nós estamos falando da revelação de Deus, nós temos visto na introdução da Bíblia, nós falamos sobre revelação de Deus. E esse autor Voss, ele conceituou que essa revelação, ela é histórica, progressiva, orgânica e adaptável. Histórica porque se deu num momento histórico onde aconteceu o evento redentivo. Ela é progressiva porque nem tudo foi revelado de uma só vez. Nós vimos, Deus foi revelando a sua história, revelando os seus propósitos, revelando o seu plano de forma progressiva. Ela é orgânica porque o conhecimento da redenção foi suficiente em cada estágio do desenvolvimento. E ela é adaptável porque tudo o que Deus autorrevelou veio como resposta às necessidades religiosas práticas de seu povo na medida em que estes iam surgindo no decorrer da história. Então, mantendo esse conceito em mente, nós podemos buscar compreender o Novo Testamento e a Bíblia como um todo, respeitando o caráter ímpar das Escrituras, sem deixar de analisar detalhadamente os dados bíblicos. O objetivo desse estudo era entender o Novo Testamento e sua mensagem a partir dos documentos canônicos, considerando dentro do seu arcabouço histórico e em seu caráter normativo para todas as eras. Vamos resumir, eu disse que seria um pouco bem técnico, algumas questões, mas tentei trazer aqui um resumo de tudo isso que nós falamos para ver se fica um pouco mais fácil de compreender. Como nós dissemos, lá no começo a igreja tem uma mensagem, o querigma, o evangelho, a proclamação do evangelho, Cristo. E aí nós tratamos como que os pressupostos, como que cada igreja, a sua era, como que foi. Na igreja primitiva nós falamos dos estudos, de se voltar aos estudos dos apóstolos, que foram elaborados muitos comentários, que se preocupava com o texto, se preocupava com a interpretação correta. Na igreja medieval já foi a era das trevas, onde apareceu muita heresia, muita a questão da tradição da igreja, que rompeu com toda, querendo tirar toda a inerrância, com toda a suficiência da Escritura. Foi a era que nós falamos da era das trevas. Depois veio a reforma, que é uma volta aos ensinamentos dos apóstolos, são os estudos nas línguas originais. Tivemos muitas traduções e comentários e a pregação expositiva nesse período. E ele se caracterizou a essa volta às Escrituras.
Depois a Igreja do Iluminismo, que procurou voltar aos seus métodos científicos, né? Tivemos muito problema nessa época de cativeiro racionalista e o tão complicado liberalismo teológico que eles buscavam também o Jesus histórico. E a Igreja do século XX, com seu subjetivismo, com seu individualismo presente hoje também, como nós falamos do texto de Eclesiastes e abordamos o que acontece hoje, um individualismo muito grande e um experiencialismo também. E a igreja do século XXI, que é a igreja que nós estamos vivendo hoje em dia, que é o tempo dos juízes, que é cada um faz o que acha melhor, cada um faz o que dá na telha, cada um interpreta como quiser. E para a gente concluir, como nós dissemos, ninguém consegue fazer teologia livre de pressuposições. O pressuposto de um autor, ele condiciona não só o método, mas a conclusão da pesquisa. E nós somos filhos, né, no sentido, filhos do nosso próprio tempo, e isso não é necessariamente ruim, mas a gente precisa ter sabedoria para discernir quando nossos preconceitos, nossos pressupostos estão arruinando a revelação de Deus. Então, é nesse mundo que nós vivemos, nós temos que abrir o olho. Então, complicado, porque existem muitas, né, no momento do juízo, cada um faz o que quer, tem aparecido muita coisa e está tentando entrar dentro das igrejas. E não há, em hipótese alguma, razão para nós abandonarmos os pressupostos de fé e na integridade da Escritura e em seu respaldo histórico. E como nós terminamos falando que nós adotamos a revelação como sendo histórica, progressiva, orgânica e adaptável. Como eu disse, essa é uma parte mais técnica do estudo, nós falamos, né, um pouco semana passada, um pouco técnica, e eu queria deixar aqui os temas para um próximo estudo, não sei, eu acho que não vai ser nessa quarta, mas mais para frente a gente termina esse curso, né, de introdução à Bíblia, do que eu abordei no curso, falando da unidade da Bíblia na doutrina do pacto. É só uma pincelada, porque o pastor já falou sobre esse tema. E aí a gente fala das questões dos sinóticos e do quarto evangelho, o evangelho de João. Bem, irmãos, foi mais técnico, mas para a gente falar um pouquinho dos pressupostos, um pouquinho da introdução à Bíblia, um pouquinho do como a igreja se comportou ao longo dos séculos e nos alertar. Por que isso é importante? Entender como nós estamos vivendo hoje, como nós estamos nos aproximando para estudar a Bíblia, como nós estamos vendo o mundo ao nosso redor, como que as pessoas estão se comportando e muito mais. Tomar cuidado, como que as coisas estão tentando entrar na igreja, entrar nos ensinamentos e deturpar os ensinos dos apóstolos, os ensinos das Escrituras, o caminho que o Senhor Jesus nos deixou. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque temos a Tua palavra revelada que nós podemos nos aproximar, entender, Senhor, os Teus propósitos, a Tua revelação, entender, Senhor, o comportamento do mundo, entender como devemos agir. Ajuda-nos, Senhor, a sermos servos Teus que caminham de acordo com os ensinamentos da Tua palavra, que não nos desviamos dela, Pai, como muitos aí têm se desviado, Senhor. Abençoa que nossa igreja seja uma igreja forte, uma igreja pautada, firmada em Cristo, na Tua revelação na Bíblia, que nós não desviemos nem para a direita nem para a esquerda. Deus, que o Senhor possa nos abençoar cada dia, que possamos, Senhor, caminhar dessa forma. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, uma boa semana a todos, que Deus nos abençoe.